Vamos ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer através do livro de Judas. Nós faremos a leitura do versículo 20 e do versículo 21. Que diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós estamos vendo qual é o segredo da resistência cristã, porque durante séculos, milhares de anos, o cristianismo vem sendo atacado, tanto de forma bélica, de forma física, como também de forma cultural, de forma ideológica, de forma doutrinária. Aqui os ataques que Judas está tentando prevenir o povo são ataques referentes à doutrinação. Há pessoas que se infiltraram na igreja, se passando por amigos, se passando por pessoas sinceras e boas, e agora estavam tentando minar a fé daqueles que estavam no Senhor Jesus Cristo. E aí Judas diz isso: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ou seja, para que vocês não sejam prostrados de joelhos diante daqueles que oprimem vocês, que seduzem vocês, vocês precisam estar edificados na vossa fé santíssima. E aí é preciso questionar o que Judas está querendo dizer quando ele fala da tua fé. Que tipo de fé é a sua? Você já parou para questionar qual é a sua fé diante de Cristo? O que a sua fé tem mudado a sua vida? O que tem a fé a ver com a palavra de Deus? Hoje nós veremos o grandioso segredo da resistência cristã na fé da palavra de Deus. A fé, ela tem toda a conexão com a palavra de Deus. Você jamais pode dizer que sua fé é santa se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus. Na verdade, você não pode nem dizer que tem fé se a tua fé não estiver fundamentada na palavra de Deus. Porque a fé, ela vem justamente pela pregação da palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, se a tua fé veio através do que você ouviu de Cristo, naturalmente e obviamente que a sua fé santíssima tem tudo a ver com a palavra de Deus. E Paulo questionando aos Gálatas, porque eles estavam querendo vencer a luta pela santificação através das suas obras, Paulo diz: olha, eu quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a pregação, a palavra tem tudo a ver com a fé. Se você vê dessa maneira, você entende que o que Judas está dizendo a você é: olha, edifique-se na palavra santíssima de Deus, porque a tua fé santíssima é fruto e está solidificada na palavra de Deus. A edificação da fé santíssima vem pela palavra de Deus. Mas desde quando?
Quando é que isso começa a ocorrer no interior de alguém? É quando você tem racionalidade para entender aquilo? É quando você compreende, consegue discernir e argumentar aquilo? Não. Isso é uma exigência para quem vai participar da Santa Ceia. Você precisa saber discernir o que está fazendo. Mas a tua fé, ela veio quando você menos sabia o quão poderosa ela era e como é que ela iria ser gerada no teu coração. Veja, existem alguns exemplos na Bíblia incríveis de criancinhas no feto, criancinhas ainda fetos, criancinhas no ventre, que responderam à palavra de Deus. Como, por exemplo, no livro de Lucas, que apresenta assim a profecia a respeito de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Então João Batista já tinha a fé santíssima, desde o ventre materno. E por aí você começa a entender o poder que tem a palavra de Deus, de, através do que os pais vivem e falam, através da relação que eles têm com Deus Altíssimo, seus filhos passam a ter também a possibilidade de crerem ainda no ventre. E foi isso que aconteceu. Você vê a reação de João Batista quando Maria chega saudando no Senhor a sua tia. E ele diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E aí diz: ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então ficou Isabel possuída do Espírito Santo. Como assim? João Batista no ventre ouve a saudação, ouve a palavra e mexe no ventre. O que é isso que a palavra faz na vida de uma pessoa? Como é possível a palavra ter o poder de penetrar até o coração daqueles que não têm consciência, que não têm a razão ainda totalmente funcional? Ora, será por isso que diz que nem os loucos errarão o caminho dos céus? E aí você observa também Paulo falando aos coríntios que o convívio do crente com o incrédulo não impede que o filho desse fiel, do crente, não impede que essa criança nasça santo, porque ele diz: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então Deus, em sua fidelidade, faz com que aquele nasça na fé santíssima, nasça de maneira preparada para o Evangelho. Como é que você pode se edificar na fé? Como é que você pode fazer o que Judas disse que você precisava fazer? Edificando-vos na vossa fé santíssima, para resistir às astúcias e malícias do diabo. Ora, a única forma é você se firmando na palavra. Jesus Cristo, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificando-vos na vossa fé santíssima, Jesus diz: é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica.
esse está sendo edificado na fé santíssima, ou seja, na palavra dele. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda a palavra do Senhor, quando ele diz: agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santos. É isso que a fé santíssima faz. Ela está edificada na palavra de Cristo. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso: a santidade da fé está na palavra de Deus. Não pense que sua fé vem de outra coisa senão da palavra de Deus. Eu vi um milagre ali, nossa, agora eu creio. É uma fé fingida. Nossa, que testemunho daquela irmã, agora eu creio. Fé fingida. A fé santíssima, ela está fundamentada na palavra de Deus. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer ser santificado, se você quer ter uma fé santíssima, se você quer ser edificado nessa fé santíssima, você tem que estar na palavra de Deus. Os jovens, João, o apóstolo, ele diz na sua primeira epístola que os jovens são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece neles. E por causa disso eles vencem o maligno. Pedro, ele diz que você deve desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E esse leite genuíno, espiritual, é a palavra de Deus. Timóteo, ele tinha uma fé genuína, ele tinha uma fé santíssima, ele tinha uma fé sem fingimento, o jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda epístola para ele, diz o seguinte, que olha, eu me lembro quantas vezes você chorou das tuas lágrimas, e eu estou ansioso para ir ver você, porque eu me recordo da tua fé, sem fingimento, a tua fé santíssima. Mas é interessante que ele diz que essa fé é hereditária. Ele diz que essa fé você recebe de alguém, porque ele fala o seguinte, que é a mesma fé que primeiro habitou na avó dele, depois que habitou na avó dele, foi passada para a mãe dele, Eunice, e aí ele diz, agora estou também bem certo que também em ti. Então essa fé que você recebe, essa fé santíssima, você leva a outras pessoas, é uma única fé. E depois Paulo diz, olha, agora não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, participe comigo a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então observe que a fé está conectada, tem tudo a ver, e ela não é dissociada da palavra de Deus. Ainda aos Efésios, Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então Deus deu a vocês líderes, mas com um propósito. E qual é o propósito? Edificar vocês. Edificar vocês na fé santíssima de vocês, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a função de cada pessoa na igreja tem um objetivo, tem um propósito, é fazer você ser edificado na sua fé santíssima.
Foi isso que fez com que os apóstolos, os santos do Senhor, aceitassem de bom grado viver em um mundo tão pecaminoso, viver em um mundo tão terrível, tão cruel, tão malicioso, tão enganoso, tão ilusório. Não faz sentido estes homens viverem na terra quando eles tinham a garantia do céu. Mas Paulo disse, e era o sentimento e o propósito de todos os demais: olha, o meu desejo é estar com Cristo, é incomparavelmente melhor qualquer coisa, mas por vossa causa eu ficarei. Então, o propósito da fé santíssima é fundamentada na palavra de Deus. E todas as funções, os dons, os cargos que existem na igreja têm esse propósito, de edificar vocês, para que vocês estejam completamente prontos para resistirem às astúcias, às malícias, às maldades do mundo. Quantos desenhos, quantos filmes, quantas coisas maliciosas você assiste e muitas vezes não percebe, seus filhos assistem e eles não percebem a malícia ali por trás. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que Jamil me mostrou de uma série para adolescente, para crianças de 16 anos, aonde apresentava Satanás como o Lúcifer, que foi injustiçado por Deus. Porque a única coisa que Lúcifer queria era apresentar os seus planos, e Deus não aceitou. Lúcifer só queria apresentar sua sabedoria, seu conhecimento, e Deus se abominou dele e o expulsou do paraíso. E aí ele vem para a terra, e aí tenta salvar a humanidade, convencendo a humanidade de que eles têm que buscar a sabedoria, o conhecimento, e aí eles apresentam Deus como injusto e Satanás como uma vítima pobre e coitada que foi injustiçada. Então, esses ataques precisam ser resistidos. Mas como resistir se você não estiver sendo edificado na tua fé santíssima? Então, o que você precisa é da palavra de Deus. Mas se você só tiver o conhecimento da palavra de Deus, também não adianta. Não adianta. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa ter o dom do amor. O conhecimento com o amor é a palavra de Deus com o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um bronze que soa e como símbolo que tine. Então não adianta você ter dons diversos se não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Percebem que ser edificado na fé santíssima é estar na palavra de Deus, mas é uma palavra viva em você, é uma palavra que produz o amor no seu coração. Ou então você não será nada. E aí ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele diz: o amor jamais acaba. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Então, o que você precisa saber para ter a sua fé santíssima, ser edificado na tua fé santíssima, é que você precisa da palavra de Deus, mas você precisa também viver a palavra de Deus. Lembra que Jesus Cristo disse que o homem que ouve a palavra e a pratica, o homem que ouve e ama, esse é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Paulo diz que o saber ensoberbece. Quanto mais você conhece as doutrinas reformadas,
mais perigo de ser arrogante e orgulhoso você corre. Porque o saber faz você se sentir superior e melhor. Aí ele diz: mas tem uma salvação para aquele que muito conhece, é o amor. O amor edifica. Depois ele, escrevendo aos Efésios, diz: mas seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade é ser edificado na fé santíssima. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois ele diz: segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que Judas está querendo que você atente é para a palavra de Deus e para viver essa palavra, para viver em amor. Aos Colossenses ele diz que esse amor não é egoísta. Ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Aos Romanos, Paulo ainda diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aos Tessalonicenses ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente. Então é isso. Edificar-se na fé santíssima é você ser edificado na palavra de Deus. Ser edificado na palavra de Deus de forma genuína e verdadeira é você viver a palavra de Deus, é você amar a palavra de Deus, é você amar o próximo. A edificação do corpo, da igreja, esse é o propósito. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Edificar-se na fé santíssima é você procurar a edificação do seu irmão. Edificar-se na fé santíssima é você buscar para si a palavra de Deus, mas é você também amar o seu irmão e ao próximo de tal maneira que você queira compartilhar o que você tem, cada um dando aquilo que tem de bom. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmos, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro, outra língua, e ainda outro, interpretação. Tudo seja feito para edificação, edificando-vos na vossa fé santíssima. Esse é o propósito. Uma igreja que não será seduzida pelas astúcias dos libertinos, daqueles que transformam a graça de Cristo em libertinagem. A única forma de você resistir é edificando-se na sua fé santíssima. Essa fé foi doada por Deus. A fé é um dom. Você não a conquistou. Ela surgiu no teu coração e você nem percebeu. Ela pode ter surgido no teu coração ainda quando você estava no ventre. Porque o poder da palavra de Deus não se restringe à compreensão do que está sendo dito, mas à atuação do Espírito Santo, à aplicação do Espírito Santo. João Batista não entendia nada quando estava no ventre, porém ele já era cheio do Espírito Santo. Davi disse que o Senhor era o seu Deus desde o ventre materno. Então, o que você precisa fazer é ser edificado na sua fé santíssima. Agora pergunte para você mesmo: que tipo de fé eu tenho? O que essa fé tem impactado na minha vida? O que essa fé tem impactado na vida do meu próximo, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais, na vida
dos meus irmãos, dos vizinhos, o que essa fé tem impactado na vida dos meus inimigos. Porque se esta fé for só fundamentada em conhecimento e não estiver vinculada ao amor, é uma fé fingida. A santidade da fé está na palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus precisa estar fundamentada no amor também. Então, que Deus abençoe a igreja e faça com que os irmãos sejam edificados na fé santíssima, amando a palavra de Deus, querendo conhecer mais sobre Deus. E a cada conhecimento que os irmãos comecem a progredir, os irmãos possam também vivenciar cada palavra que passaram a conhecer. Vamos responder a mensagem, irmãos, abrindo o Salmo 119, o versículo 60, do versículo 61 ao 68. Aqui está o segredo de Davi, aqui está o segredo de todos aqueles que querem resistir aos ataques dos maliciosos, dos perversos. Observe o que Davi diz. Vamos fazer uma leitura alternada. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino. Já foi. Cantar o hino 114. O hino 114.